Pessoal, boa tarde. Estamos dando prosseguimento aí ao terceiro dia de evento e hoje nós contamos com a presença do mestre Fábio Silva. Tá? Eu só fui conhecer o Fábio recentemente, mas já virei fã. Tá? Me foi apresentado pelo meu sócio aí, que é o Anderson. Então, o Fábio arrebenta, tá? E é um prazer poder contar com ele mais uma vez aí nos nossos eventos. Então, Fábio, cara, muito obrigado por realmente dedicar o seu tempo aí para compartilhar o conhecimento com o nosso público. Meu querido, a bola é sua, o palco virtual é seu, arrebenta. E se você precisar de alguma coisa, a gente fica aqui cuidando um pouquinho, tá? Então, qualquer coisa é só chamar que a gente entra e resolve, beleza? Legal, obrigado. Obrigado a todos os organizadores, o Anderson aí, e vamos iniciar aí a nossa palestra, tá? Deixa eu colocar aqui a tela e a apresentação e a gente já inicia. Só um minuto. Legal, deixa eu já ativar aqui. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu sou arquiteto de soluções na empresa Telefônica, hoje na Telefônica Tech, que é a divisão de cloud da Telefônica. Fui convidado pelos organizadores aí da Confloss para falar um pouquinho de cloud aí, minha experiência do dia a dia de trabalho e o que eu faço, e vou falar um pouquinho com vocês sobre melhores práticas de jornada para cloud aí, né? Um tema bem difundido aí no, né, e quem quiser também depois baixar a apresentação, acho que o pessoal vai também compartilhar com todo mundo. Vocês podem entrar aqui no QR Code e baixar a apresentação. Fábio. No fim também eu vou colocar. Opa! Cara, desculpa, mas é que os seus slides eles não estão aparecendo. Não estão? Não estão. Tá. Peraí. Eu percebi aqui que você estava com a impressão que estava, por isso que eu estava só esperando uma brechazinha. Tá, legal. Falar com você. Eu cliquei em compartilhar, depois não foi. Agora foi. Legal. Estão vendo minha tela aí, né? Agora sim. Agora já está entrando aí. Aí, Legal. beleza, cara. Deixa eu colocar aqui. Uhum. E as quantidades de aba aí, cara? Hã? Você vai derrubar a internet inteira com essa quantidade de aba aberta aí. Eu vou mostrar algumas coisinhas em funcionamento. Não dá para falar, assim, não é um curso, né? É uma apresentação, mas dá para mostrar alguma coisa, vou deixar a turma bem informada aí, tá? Então vocês vão sair da aula, da apresentação, com vontade de fazer um montão de instalação aí. Legal? Deixa eu repetir, meu nome é Fábio, sou arquiteto de solução na Telefônica, a divisão de cloud da Telefônica, chama Telefônica Tech, e a gente trabalha lá exclusivo com ambientes de cloud, a AWS, Azure, muito recente o Google, e com o VMware lá, que é a nossa plataforma que a gente chama de Vivo Cloud Plus, tá? Meu trabalho lá é levar os clientes para cloud, né? Então, eu vou dar minha experiência que eu tive aí e espero que vocês gostem, né, dessa palestra, tá? Um pouco eu sempre falo um pouquinho antes de como funciona o mercado, né? No passado a gente chama de pré-cloud, que é onde tinha os data centers, outsourcing, é óbvio, né? Hoje ainda existe data center, tudo é dentro de um data center, né? O que muda é a automação que existe hoje, as tecnologias, tá? As aplicações que existia antigamente, a parte de gerenciamento, de hosting dedicado. Então, isso daqui é o tradicional, né? E depois veio
cloud hosted, né? Hosting gerenciado, VPS, storage, esse mundo aqui é o que todo mundo conhece ainda, né? E depois vem a otimização disso daqui, né? Cloud otimizado, virtual data center, a virtualização, as tecnologias de virtualizações, e aí o cloud nativo, né? Que é o que eu vou falar com vocês, né? As plataformas sob serviço, infraestrutura de serviço, você paga sob demanda, né? Então, eu pago, eu uso, eu não pago, eu não uso, né? Mas isso tem mudado bastante mesmo. E o mundo tá um pouco diferente aí com essa pandemia. As empresas tinham aquela visão, não, eu vou colocar tudo em cloud, todas as minhas aplicações vão em cloud. Hoje não, hoje o mundo é muito híbrido, né? Nem tudo você vai levar, nem tudo que você tem você pode levar, ou por várias situações, né? Mas o mundo hoje é vivido por ambientes automatizados e híbridos, né? Nem tudo que está dentro de casa as empresas estão levando. Leva as melhores plataformas aí de mercado e começa a utilizar. Ou cria sua própria cloud, né? Hoje já tem, assim, acho que o nome cloud, as tecnologias, as profissões, ainda mais com a pandemia, agora teve uma evolução gigante de trabalho, de tudo, teletrabalho, home office. A gente estava falando até um pouquinho antes aqui da reunião sobre essa avalanche de informações que agora está aparecendo, né? Então, isso acabou o que a gente ia, vamos falar assim, tem 10 anos, já resumiu em praticamente um ano. Obviamente que muita coisa ainda vai crescer, né? Assim, olhando esse ambiente, 83% ainda está nesses mundos aqui, ó. Aí o pessoal fala, mas vai crescer? Vai crescer, mas vai acontecer desses mundos se permearem ainda, né? O ambiente... eu acho que, assim, ambiente físico deve existir, mas vai ser muito remoto. Vai acontecer bastante esse mundo híbrido, né? Entre virtualização ou cloud dentro da tua casa versus cloud em nuvem, né? Então vai depender do que você vai colocar, o que é compatível hoje e o que não é. E aí 5% ainda começa a nascer nativo, né? São já aplicações que vocês já conhecem bastante, né? Esses aplicativos Uber, de hotéis e outros que já nascem em cloud, né? Que se abrange a muitos locais geográficos, né? Nem foi feito para funcionar por exemplo, em um data center, mas mesmo assim, boa parte que eles utilizam também tem os data centers próprios deles, né? Então, assim, não se preocupem, o mundo mudou, mas ainda vai ter mundos tradicionais. Por isso que não é nem tendência, já é realidade, né? O mundo é híbrido. Eu posso ir para a cloud, como eu posso voltar para local. Se você tem uma aplicação que funciona muito bem nesses dois mundos, então você vai conseguir se permear bem nesse mundo. E dentro desse contexto aí todo, né? Como é que eu vou me organizar para ir levar uma aplicação para a nuvem ou um servidor para a nuvem? Por que eu vou levar? Como que eu vou me preparar? Eu tive uma experiência muito boa com na Índia, né? Então aprendi bastante com um indiano, né? As empresas de serviço lá eles levam muito a sério. Eles levam muito a sério o planejamento. Então, quanto mais você planejar, quanto mais você levantar informação, quanto mais você conhecer o seu ambiente local, você consegue
se planejar para levar isso para a nuvem, por que minha aplicação funciona assim, quem é o fabricante dela, qual servidor eu estou usando, que sistema operacional estou usando, que tipo de aplicação, se é uma aplicação monolítica, se é uma aplicação que eu posso migrar ela para ambientes, por exemplo, de container ou Kubernetes, entendeu? Isso tudo conta na hora de você fazer o seu planejamento. Para isso, tem muitas aplicações que você pode utilizar. Então, é um pouco do que eu vou contar dentro dessa 1 hora aí que a gente pode fazer. Uma boa explicação resumida que eu posso fazer: 70% do teu tempo você vai planejar e 30% você vai executar. Se você faz isso, vai dar certo, tá? E eu não vou seguir muito aqui a apresentação, mas nas experiências que eu tive aí, tanto de planejamento como de execução, existem alguns modelos aí de mercado que as 3 clouds grandes aí, o Google, Microsoft e Amazon, utiliza, né? Inclusive, até classificaram nomes, nomenclaturas, e todo mundo segue mais ou menos isso daí. Então, assim, eu quero levar a minha informação para a nuvem, mas eu não quero mudar nada. Então, vai no modo 1, copio tudo que eu tenho dentro de casa, levo para a nuvem. Vou usar aplicação, não vou usar alguma aplicação, vou gerar um relatório para eu poder levar isso daí da melhor forma. Então, assim, o mercado ele trabalha desde o pequeno ao muito grande, com o pé no chão. Então, eu vou fazer uma cópia da minha máquina, então eu vou no modo ASIS, eu vou fazer a cópia ali, né, lift and shift, né, que a gente chama. Pego a cópia da máquina, levo para a nuvem. Aí, num segundo momento, por conta do que eu tenho, se eu for levar isso daqui, vai ficar caro, né? Eu tenho a máquina aqui, e aí eu vou levar ela para a nuvem, eu vou começar a consumir ela, vou precisar ajustar, né? Então, você tem essa liberdade de poder ajustar a máquina lá um pouco diferente que você tem no modelo de virtualização, por exemplo, né? Se você tem um ambiente que não tem muita forma de você se ajustar, na nuvem não. Ali é um mundo sem fim, né? Então, eu posso ajustar lá no modelo 2. No modelo 3, aí eu começo já estou pilotando na nuvem, né? Já estou utilizando o ambiente, já comecei a ter uma expertise, já sei como é que funciona a forma de precificação, a forma de consumo das máquinas ou da plataforma, que é o modelo 3, eu vou para a plataforma, né? Minhas aplicações, será que são compatíveis com a plataforma que eu tenho? Então, isso daí o pessoal pergunta bastante, né? Eu tenho uma aplicação aqui, ela está rodando num ambiente. Esse ambiente é um ambiente muito antigo, é um ambiente legado? Não. Se eu puder levar para a plataforma, melhor ainda. Muita gente fala, mas a plataforma eu vou ficar muito amarrado. Não, você pode utilizar container hoje, que é muito utilizado, Kubernetes. Então, você não fica amarrado. Você tem a sua aplicação e você consegue gerenciar ela, pôr a mão na massa também. Mas as plataformas de cloud, como a AWS, o Azure e o Google, te dão um mundo sem fim lá também. Então, a gestão fica com eles e a tua parte de codificar ou tratar o teu dado, você que é dono dela. E o cloud nativo, né? Aí cara, estou pilotando, sei como o mundo funciona, vou ter um custo baixíssimo utilizando o cloud nativo e você pula para lá. É isso aí. E tem algum... esse slide aqui é até um pouco mais velhinho, mas não mudou. Então, eu tenho 5 passos para eu fazer essa migração, né? O primeiro é o levantamento, o estudo, o assessment, o design do ambiente. 2 é a arquitetura, que entra um pouquinho que eu falei agora, a parte de design. Terceiro
eu fiz tudo isso daqui, que é os 70% de planejamento, eu tenho a parte de execução, né? Então, se eu fiz bem um planejamento, fiz todos os levantamentos possíveis, eu tenho a execução. E aí, depois disso, é só fazer a gestão, elasticidade, diminuição de custo, e, por último, a otimização, né? Quanto mais justo é o ambiente, menos você vai pagar. Mas isso muda bastante aí durante os meus slides aí que eu for passando para vocês. Vocês vão entender o porquê. Porque mudou bastante alguns conceitos, né, de cloud, que nem eu falei, de elasticidade, de consumo. Também tem o outro lado da moeda, que eles não querem perder comercialmente o cliente, entendeu? E até tecnicamente. Aí, por que adotar cloud, né? Qual que é o benefício? Qual que é a vantagem que você pode obter com isso? A primeira coisa que eu falo para todo mundo é assim, e aí o cara que gosta bastante é o gerente financeiro, né? Não adianta a gente ser profundamente técnico e justificar que aquilo que você vai fazer é barato, sendo que o custo, o que manda bastante, além do técnico, né, óbvio, é a parte de custo, né? Se você faz um budget para, sei lá, 3 anos e isso daí muda, acaba sendo um problema, né? Então, por isso que eu falo, 70% planejamento, eu sou meio chatão nessa parte. 70% planejamento, 30% execução, tá? E o primeiro passo é a agilidade, né? É muito mais fácil você fazer um provisionamento, não chamo nem de implementação, um provisionamento de uma máquina virtual ou de uma plataforma de serviço, de banco de dados ou de sistemas web aí que são bastante usados, de backup, de armazenamento, muito mais fácil de você fazer uma configuração em provisionamento do que qualquer outra coisa. Então, coisa que você duraria 4 horas, 5 horas ou até um dia inteiro para fazer no ambiente local, no ambiente de cloud, você faz em minutos. Eu, quando eu falo de minutos, é minutos mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você começa a trabalhar com plataforma DevOps, você diminui o tempo em mais de 70%, né? Então, até no portal que você usava ali tudo no gráfico, na hora que você começa a fazer codificação para subir ambiente, e não digo codificação de linguagem de programação, não, é codificação para subir máquina mesmo, para subir plataforma. Você diminui bastante seu tempo, né? Então, essa experiência aí que eu tive é muito boa. Então, coisa assim de 20 máquinas para você subir em coisa de minutos mesmo. Legal. Temos a parte de agilidade, que possibilita que as empresas respondam mais rapidamente à mudança de mercado, né? Então, você consegue se movimentar rápido, né? A otimização de custo, você consegue fazer qualquer tipo de otimização de custo hoje, seja ele custo levado por exemplo, vou utilizar um ambiente por um tempo. Eu posso ter um custo em cima dele, como você utilizar um ambiente que você não pode mexer por 3 anos, por 4 anos ou até 5 anos. Então, eu consigo otimizar isso daí, né? E aí, eu não sei se vocês teve a mesma experiência que eu, o custo de CAPEX, ele é transferido para OPEX, né? Então, tudo aquilo ali, por exemplo, que eu faria no ambiente local, que eu tinha que desprender um dinheiro para pagar à vista ou durante um ano, eu otimizo tudo para a operação, né? Então, isso se torna muito mais fácil de você ter essa visibilidade financeira. A parte de inovação nem conta, né? Então, antigamente, você
queria aprender uma tecnologia, a empresa teria que adquirir ela, né? Hoje não, você entra num portal, por exemplo, da AWS e do Azure, tem várias tecnologias ali por 12 meses gratuito, que vocês podem pincelar ali, aprender, vou mexer numa máquina virtual ali, por exemplo, na AWS tem o Free Tier, você pode utilizar a máquina ali e aprender aquela tecnologia com a documentação do lado. Então, assim, é fácil, tudo fácil. Muita informação rica, né? Para você aprender. A parte de DevOps nem conta, então isso daqui basicamente nasceu para cloud, né? Fazer a parte de automação, codificação, infraestrutura sobre código, né? E reduz o impacto de ciclo de atualização de infraestrutura, né? Então, aquele ambiente que você tinha local e você vai levar, por exemplo, para a nuvem, hoje temos todas as possibilidades possíveis e imagináveis, né? A não ser que aquele ambiente teu seja extremamente antigo e você não consiga levar, mas hoje praticamente tudo você consegue levar. De alguma forma você consegue, tá? E os desafios para a migração, né? Empresas subestimam demais, né? A complexidade de tarefas, né? Eu mesmo, meu dia a dia é olhar o problema das empresas, é olhar o que as empresas têm, é olhar o ambiente que ela tem, olhar o que o cliente tem medo de levar, adequar aquele ambiente para ele, entender o que ele tem no ambiente dele. Então, isso demanda tempo. Óbvio, né? Muita empresa não tem investimento alto para poder fazer. Mas, gente, tem para todos os bolsos, tá? Por exemplo, desde uma planilha para o cara anotar na mão ou anotar lá no seu Excel, as aplicações que vão praticamente te apontar para qual cloud você quer ir, entendeu? Então, tem para todos os bolsos, né? E isso aí é mais interação com vocês aí. Se vocês têm alguma pergunta para fazer aí também com o moderador, a gente pode, né? Mas eu vou passando aqui para vocês, acho que tem bastante coisa aí para passar. Vamos para o próximo. Um dos primeiros passos aí, né? Quando você quer levar esse ambiente para a nuvem. Alguns deles aqui são bem interessantes, que é o planejamento e assessment, né? Que eu venho falando para vocês. 70% planejamento, 30% execução. No planejamento e assessment, levantando avaliação e recomendações para migração para cloud, o alto nível com o uso de tecnologias inovadoras, desenho da implantação, um desses pilares aqui, o que faz a migração ser de sucesso, esses dois aqui, se você levar a sério, esse aqui será mais fácil. E aí você precisa de uma empresa ou sua empresa ser capacitada para fazer isso, né? Eu digo bastante isso daí, inclusive no meu trabalho. Se a empresa se capacitar junto aos players de mercado, aí os players de mercado são o ápice hoje, né? As 3 clouds, a própria Oracle, Huawei, IBM Cloud, né? Eu aqui estou mais focado nas 3 clouds. Esses players de mercado, eles te dão todo o aparato possível de treinamento, de serviços profissionais, inclusive as integradoras, que são os canais de vendas, que faz toda a parte técnica, eles conseguem trazer essas informações
tanto no plano comercial, tanto no plano técnico, que é capacitar as equipes e até os clientes que querem trabalhar propriamente direto através de um canal para ter também conhecimento é possível, né? Não saiam contratando qualquer um, porque os ambientes de cloud hoje são você se capacitar é muito mais rápido hoje, entendeu? A curva de aprendizado ela é maior hoje. Então, para você fazer uma implementação, para você fazer um planejamento, existe cloud adoption, né? Nas 3 clouds hoje tem cloud adoption. Nas outras que estão num patamar, vamos falar assim, um pouco abaixo, tem cloud adoption, né? Adoção para cloud. Eles incentivam, eles dão treinamento. Se você tem um gerente de conta, o arquiteto, assim, seja insistente, eles te capacitam para isso, tá? Então, todos os serviços profissionais aí, vocês têm capacidade para isso. E hoje está muito mais rápido, né? Aí, quando eu falo, né? Eu vou contar das 3 clouds aí, mas se vocês estiverem trabalhando com outro player de mercado, eles não são diferentes, tá? Eles, assim, óbvio, né? A AWS ela é a pioneira do mercado, né? Então, todo mundo acompanha mais ou menos o que eles têm de mercado, né? Então, a AWS, além da parte de adoção, né, tem um corpo de atendimento super profissional, eles têm 3 níveis de atendimento, fora atendimento enterprise, né? Eu não estou nem contando atendimento enterprise, que são para empresas grandes, que já têm equipes dedicadas para atender esses clientes grandes, né? Então, assim, se você for contratar, não deixe de contratar de algum nível de serviço desse. Todos esses níveis de serviço, um deles vão te atender em algum momento. E assim, não subestimem, os caras são os fabricantes, né? Então, você aprende muito com eles, né? Você aprende muito, tanto administrativamente, comercialmente, e assim, muito tecnicamente. Se você contratar, óbvio, né? Cada um com o seu nível de financeiro de pagamento, você vai aprender muito com isso. Então, se você é uma empresa que vai ser um canal deles, ou se você é um cliente deles, não deixe de contratar o serviço deles. Uma hora você vai precisar e o nível de serviço deles são muito altos. Então, a própria AWS nesses níveis, tanto o básico, o developer, business e enterprise, são muito bons. A Microsoft tem basicamente todos os mesmos níveis também, né? O Basic, Developer, Standard e Professional Direct, né? Então, você não chega num nível total de gestão, porque você vai precisar sempre de um canal, né, ali no meio para poder ser atendido. Mas se você é um parceiro, por exemplo, deles, você tem um contato direto, né? E, inclusive, tem até preço já, né? Para você pagar. Então, dependendo do que você tem de projeto, se você paga um nível de serviço desse, a curva de aprendizado é maior ainda. Google também é a mesma coisa, tá? Sou até suspeito em falar, mas o Google está num ápice gigantesco. Quem não tem acesso, aprenda também, tá? Na parte de planejamento e assessment, né? Eu vou pular isso daqui que eu até falei demais, né? Já algumas eu até adiantei ali. Mas na hora de você escolher o parceiro, eu coloquei esses itens aqui, né? Um provedor experiente, um suporte local, todos os players aqui de cloud já tem de português, tá? Então aquele negócio, vou atender lá nos Estados Unidos, ou na Índia, ou na Costa Rica.
isso daí já acabou, né? Então, os atendimentos são aqui, a maioria no Brasil também, tá? Vejam esses pilares, né? Ó, provedor experiente, suporte local, empresa líder em tecnologia, assistência técnica sob medida, modelo de parceria forte, principalmente esse item aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo que você é um cliente final. Quando você tem um contato com um integrador, um canal de venda, um canal que vai te ajudar na implementação ou na gestão, quando você tem a aliança de modelo de parceria, eu chamo de tripartite ali, né? Eu tenho o fabricante, eu tenho o seu canal de venda ali, né? O seu parceiro, e tem você. Aí, vamos supor, você tem um TI interno, é uma via que os três vão aprender junto ali. E quanto mais você usar o modelo de parceria que você tem ali, mais você vai aprender. Então, assim, tenha o contato de todo mundo, saiba quem são os seus arquitetos, saiba quem são os gerentes, saiba quem é do comercial, e sempre você vai estar aprendendo com eles, tá? E vamos lá. Serviços de planejamento de acesso em cloud, né? Aí eu falo, são para todos os bolsos, né? Desde o cliente pequenininho, que é aquele que quer levar pouca coisa, né? Vou dar bastante exemplo aqui, assim. Eu não sei se alguém levantou a mão aí, né? Também, se alguém tiver dúvida, pode fazer pergunta, que eu dou uma parada aqui, tá? Vou dar exemplo assim do que a gente poderia de ideias até no âmbito corporativo, que eu falo para todos os clientes. Cliente, você tem um ambiente de backup local? Cliente, você tem um ambiente de armazenamento, está guardando muita coisa, ou sobre esse backup, ou sobre qualquer tipo de armazenamento? É um dos primeiros pilares que a gente oferece para o cliente levar para a nuvem. Um outro ambiente é de disaster recovery, que é extremamente barato na nuvem. Um outro também são os ambientes de web, né? Os ambientes que estão lá num servidor. Eu tenho compatibilidade com os ambientes de nuvem. As plataformas são basicamente tem uma versão abaixo ou acima, e ambientes de sistemas web que tem os bancos de dados. Esses são os pilares, assim, as primeiras situações que a gente já consegue levar ao cliente. Ainda mais agora, assim, deu um boom na pandemia, por conta também das ativações de LGPD. Então, o cara tá com dado ali, aí ele quer proteger, e aí veio a lei do LGPD, e aí, cara, vou ter que salvar agora tudo por 5 anos. Você imagina você fazer um orçamento para você armazenar tudo isso local por 5 anos. Você vai ter um investimento altíssimo, né? Não é um investimento baixo. E aí, quando você começa a pensar vou armazenar isso em nuvem, é extremamente barato, entendeu? Armazenamento de storage é super barato. Parte de backup é super barato. Ambientes de plataforma web, ou até mesmo servidor web, né? Que são servidores menores, com performance baixa, né? São extremamente baratos, né? Aí, assim, o que eu vou levar para a nuvem? Como que eu vou levar? Que tipo de aplicativo eu vou usar? Ou eu vou fazer manual? Então, assim, aí depende bastante da necessidade do cliente. E aí vamos ser sérios, né? Quanto ele vai pagar, né? Então,
Isso depende muito. Depende de cada situação, de cada empresa, e assim, é tudo sob demanda mesmo, né? Mas o que eu falo? As empresas precisam se planejar. Tendo planejamento, vai conseguir migrar. Então, aqui, por que o planejamento? Porque as empresas precisam fazer um assessment, né? Que tipo de aplicativo eu estou usando? O quanto que aquela máquina está consumindo? Quando eu for levar para lá, será que eu vou utilizar por consumo ou não? Eu quero utilizar por consumo? Eu vou, sei lá, desligar a máquina à noite ou diminuir o tamanho da máquina à noite? Quanto que aquela máquina vai consumir? Cara, meu modelo não é esse. Eu queria que estivesse utilizando como se eu estivesse aqui, na minha casa. Eu quero pagar, entre aspas, fixo, né? Não é uma situação que é parecida com a nuvem, mas eu consigo ter previsibilidade de preço, né? Então, isso você já consegue. Inclusive, até ambientes dedicados. Aqui eu vou falar um pouquinho, tá? Aqui eu estava falando, né? Que tipo de aplicativo eu tenho, que tipo de estrutura que eu vou levar, que tipo de organização, né? Então tem que ter essas três dimensões, né? Plano de atualização, preparação, requisito de teste, dependência de aplicativo. Aí depende demais do que você tem na empresa, né? Se você fizer um bom assessment e você tiver um olhar geral do que você tem, você vai saber o quanto que você vai levar e o tempo que é aquilo que eu vou levar. O pessoal pergunta bastante, como que eu faço a migração, sei lá, de 20 máquinas? Gente, é possível você levar uma coisa de cada vez, estagiado, né? Eu tenho um ambiente aqui, um aplicativo, está rodando numa máquina. Aí eu tenho um banco de dados dela, está rodando em outra máquina. Eu vou levar isso daqui para a nuvem. Então, a gente pode fazer isso daqui também estagiado, para não ter nenhum susto, né? Pego essa máquina aqui, levo para a nuvem, faz o momento 1, lembra lá, né? Momento 1, copio a máquina. Beleza, saiu do ambiente local, agora comecei a utilizar em nuvem. Agora vamos fazer os ajustes para essa máquina ter uma performance para eu pagar menos. Ou então eu já faço uma previsibilidade financeira para que eu pague tão igual ou menos o que eu utilizava local, né? Muita coisa quando você usa local, você não tem a visão total de custo que você tem, que são custos invisíveis, né? Então, assim, não seja só técnico, né? Quem está administrando, não seja só técnico, tem que ter uma gestão 360 graus, entendeu? E essas etapas de serviço de planejamento, né? Algumas coisas eu coloquei aqui, que é o levantamento, a análise e a documentação, né? Então, a gente bate bastante nessa tecla, né? Eu faço a entrevista com as pessoas locais, eu faço assessment, né? A infra de acesso. Quando eu digo isso daqui, assim, aí tem N formas, né? Como eu falei, tem desde a planilhinha lá que eu mando para o cliente preenche essa planilha, ou a gente faz um assessment mais profissional, né? A ferramenta vai rodar no ambiente local, vai fazer a coleta dos dados, vai gerar um relatório, vai fazer as interconexões de ambientes, e aí a gente já começa a ter um leque maior de possibilidades ali do cliente escolher o que ele vai levar, ou então já um estudo para isso, tá? Deixa eu dar uma parada. Alguém tem alguma pergunta a ser feita aí, moderador? Podemos seguir? Ninguém falou nada, eu tô seguindo aqui, tá? Aqui, ó, que nem eu digo, percepções sobre grau de maturidade, né? Isso aqui você vai aprender.
Você vai começar a ter um grau de maturidade nesses requisitos aqui, né? Na hora que você levantar o teu hardware, rede, integrações, a pilha, aplicativo, o que conecta, o que tem de interconexão, o quanto que eu vou, quanto que eu trafego, como eu vou me comportar na nuvem, por que que eu estou levando essas informações, que modelo de implantação eu vou fazer, que nem eu falei, estagiado ou não estagiado, vou levando, ou eu levo informações que certamente vai ficar mais barato em nuvem, entendeu? Lembra que eu disse, nem tudo a gente vai levar. Ou, se eu levar, eu vou ter modelos de como eu vou trabalhar com isso, entendeu? Alguns pontos aí do levantamento e análise de documentação. Aqui na apresentação eu devo ter falado aí, mas aproveitar a tecnologia, criar um inventário. Hoje é muito deficiente, né? Muita empresa, por conta de custo, né? A gente vai ser um pouco repetitivo também. Pandemia diminuiu o custo, dependendo do modelo de negócio que a empresa tem, você acaba não tendo inventário, ou o software que você tem é caro, né? Então, depende do bolso de cada empresa. A compressão clara do grau de preparação, isso tudo conta, tá, gente? Dentro desse planejamento aqui. O que eu fazia bastante assim, às vezes até demorava mais, por experiência, até a empresa que a gente fez demorou 8 meses para fazer um levantamento e o design para sair um relatório extremamente detalhado para poder passar para o cliente, ele analisar o que ele tem no ambiente dele e ele começar a ter as tomadas de decisões do que ele vai levar. Aí, dependendo do ambiente que o cara tem, do nível de complexidade que ele tem no ambiente dele, o negócio que ele tem, se ele pode parar aquilo ou não pode, se ele pode ter janela de parada. Não envolve só técnico, né? Tendo esse olhar, não envolve só técnico, né? Envolve bastante se preparar bastante para isso, né? Além das ferramentas que a gente faz muita entrevista com a área, né? Com a área técnica, com o DBA, por exemplo, com o desenvolvedor, né? Eu não tenho formação de desenvolvedor, mas a gente, pelo feeling que a gente tem, a gente consegue saber que o que o desenvolvedor fez, ou se é uma ferramenta proprietária, a gente faz entrevista com o fabricante, e se o fabricante tem suporte para aquilo ali, então isso conta bastante, né? Muita empresa também pede, dentro desses contextos, POC, teste de ambiente, né? Então, em cloud, as empresas pedem demais. Cara, eu quero fazer um teste da minha aplicação. Como é que eu posso fazer isso, né? Então, os fabricantes fazem muito investimento em cima disso, né? Mas aí, assim, tem um preparatório para isso. Não adianta o fabricante, o Public Cloud, a AWS, o Google, a Microsoft, te dá isso daí e depois você não ter skill para fazer isso, né? Então, até esse tipo de identificação você tem, entendeu? Isso aí precisa começar a ter maturidade. Então, assim, se você não tem, você precisa verificar se aquele canal de venda que está sendo o seu apoio, ele pode fazer isso, ou se essa empresa vai te cobrar sobre isso, entendeu? Tem tudo isso, todos esses tipos do que a gente está fazendo aqui, não deixa de ser
um projeto de fim a fim, tá? E aí tem alguns detalhes aqui, né? Ó, inventário de aplicação, mapeamento de infraestrutura, integrações de aplicações. Tá mais detalhado aqui, mas nesse nosso bate-papo aqui eu vou deixar um pouco mais leve. E aí depois vocês com o documento vão dar uma lida com mais calma. Todo mundo vai ter meu contato aí. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá certo? Esse gráfico aqui, essa interação que eu acho legal, né? Que aí é o que as clouds utilizam, né? Na parte de migração tem low touch, high touch e modernization, né? E o legado. Legado é aquele ambiente que vão falar assim, eu vou deixar do jeito que ele está, eu não vou mexer, né? Eu ou deixo ele local ou ele tem condições de me deixar lá quietinho na nuvem. É aquele ambiente que você não vai mexer. Aí você precisa ter visão de quanto ele custa para ficar ali dentro do teu ambiente, gastando energia, gastando com gente, gastando várias visões que em cloud você teria, local você não tem, né? Que é o custo invisível. Quando você tem em cloud, você fala, cara, olha quanto que eu gastava local e agora eu consigo, né, colocar isso em papel para eu olhar aquilo quanto eu estou gastando, né? Low touch, redefinição de host. Então, assim, que é pouco ou nenhuma alteração da aplicação, alta propensão à automação. Então, assim, eu não vou mexer muito. Eu vou levar para lá, mas eu vou migrar, mas eu não vou ter muita alteração desse ambiente. No máximo, diminuir o tamanho da máquina, fazer uma automação ali, ou desligar no fim de semana se eu não for utilizar, ou até mesmo fazer uma previsibilidade de preço de, por exemplo, instância reservada. Posso reservar a instância lá e já deixar ela paga para o ano todo. Ou já faço um contrato anual como se fosse um data center normal, entendeu? High touch. Aí eu vou ter uma refatorização, aí eu vou ter vamos falar assim, vou ou subir uma máquina e trazer minha aplicação ou dado, ou vou fazer uma alteração desse ambiente para ele ser mais justo, para eu pagar menos, entendeu? Aí vem a parte de modernization, que é a modernização, que é... Oi? Tá ninguém. Vou fazer uma reengenharia, vou redesenhar, aí vou migrar ele para microserviço, para container, vou migrar um dado para plataforma, vou pegar uma base de dados, vou transformar de um banco de dados para outro, e aí você começa a ter skill para mexer em cloud, coisa que eu não faria nunca local, entendeu? E aí, assim, nós estamos com 45 minutos, ainda dá bastante, ainda tem tempo. Uma das ferramentas que eu utilizei para fazer assessment, planejamento de ambiente, gerar coleta de dados, de integração mais rica, né, o Cloudscape. Cloudscape é uma ferramenta de mercado aí muito interessante para você rodar ela, né, e ter informação mais rica do teu ambiente, tá? Gente, deixa eu até ver aqui. Tudo ok, né? Eu acabei não perguntando para ninguém. Isso daqui, ó, é um ambiente pronto dela, do ambiente dele. Ele faz coleta das informações na tua rede. A gente chama de agentless, né? Ele não precisa de agente.
para estar fazendo a coleta das informações e ele só precisa de um appliance. Por exemplo, ambientes VMware, ambiente físico ou propriamente instalado em ambiente de virtualização. Ele tem... Como é que é o funcionamento dele? Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho uma máquina virtual, né, a ferramenta de levantamento, ela não é uma ferramenta de migração, é uma ferramenta que vai fazer o assessment do seu ambiente. Aqui, quando ele fala solução SaaS, eu ainda não é... Ele tem 100% SaaS, mas o que eu utilizei, eu preciso de uma máquina virtual dentro da tua rede. Então, a gente chama do RN150. É uma máquina virtual com todo o motor, mecanismo para ele fazer a coleta das informações, né? E essa máquina virtual se conecta com o portal da Risk Networks, que é a empresa que detém o Cloudscape. Aí ele coleta os dados, gera o insight ali, né? Gera o dashboard. E esse dashboard vai dar informação para qual que é o melhor caminho ou cloud que você vai escolher para poder você levar para a nuvem, né? E aí você faz tomada de decisões do que você vai fazer, né? Como é que a ferramenta funciona? Ela faz uma orquestração, né? Eu tenho uma máquina lá no teu ambiente local, por exemplo, VMware e Hyper-V, ele faz a coleta das informações, faz a análise e a orquestração dos dados e gera o dashboard. Aí, gerando esse dashboard, você faz toda a tomada de decisão para poder você levar esse ambiente para a nuvem, né? Então, assim, uma ferramenta super que eu recomendo a vocês utilizarem. Fazer um laboratório, fazer um teste. Então, é uma ótima ferramenta aí de fazer planejamento e assessment e design, né? Ele já traz um modelo de design ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui no navegador. Um ambiente aqui, ó. Esse é um ambiente real, tá, gente? Em uma hora a gente não consegue mostrar tudo para vocês, mas eu me comprometi aqui para mostrar um ambiente real, que ele coletou as informações, ó, e fez as interconexões das aplicações e o que a aplicação faz. Então, assim, ele é bem rico. Isso é bem interessante. Uma outra ferramenta que ela faz isso é o Azure Migrate. O Azure... Deixa eu pular aqui. Aqui. O Azure Migrate, ela até é um pouco mais, vamos falar assim, a Cloudscape ela é agnóstica, né? Ela tem um viés ali para a AWS também, porque nasceu na época da AWS, mas as ferramentas de cloud também tem, né? A Microsoft tem algumas ferramentas que ela utiliza, tem o Moveri. A Microsoft comprou o Moveri e acoplou ele já com algumas engines, né? Algum motor de funcionamento dele com o Azure Migrate. Aí o Azure Migrate, ele faz os 3 pilares ali, né? Ele faz o Discover, a dependência, o Assessment, e aí ele se conectou com o Azure Site Recover, que é uma ferramenta que faz a migração ou faz o DR, né? Disaster Recovery. E é uma ferramenta que faz isso daí também. Então, assim, é outro ambiente aqui, ó. Nós estamos mostrando aqui em tempo real, ó. Ele fez um discover de 1.448 máquinas, o servidor de SQL, já fez uma identificação de 193 máquinas Windows,
334 Linux, máquinas que ainda ele não conseguiu identificar o sistema operacional, né? E é uma ferramenta que faz tanto com a gente ou sem a gente, né? Melhor com a gente, que aí ele tem mais profundidade de identificar até as aplicações, né? Ele não e assim, diferente, tá, gente? Ele vê ambiente Linux, Windows, as aplicações que são de mercado, ou se ele identifica a classificação daquela aplicação, ele faz a interdependência, né? Então, é uma ferramenta bem rica aí de informação. Eu vou mostrar mais coisa para vocês, vamos ver se dá tempo aqui. O Cloudscape, ele praticamente roda tudo via... Na rede interna, ele vai conectar nessas portas aqui, né? Mas a porta de saída para a internet, para ele gerar, é na porta 443. Então, assim, é um appliance pronto, tá? Se você faz o download dele para ele poder coletar na tua rede, depois lá você faz tudo através do portal da RISC Networks. Então, é uma ferramenta, assim, bem completa aí para você trabalhar. Aqui tem um pouco aqui do que ele faz, como que ele conecta, que tipo de ambiente ele conecta. Então, basicamente, ele faz tudo. Ambiente físico, VMware, bancos de dados, Linux e Unix e outros. Então, se você tem esse ambiente aqui, ele vai te proporcionar você conseguir coletar tudo, né? Aí tem, mas há defeitos, né? Se eu pego um ambiente que eu tenho um Windows muito antigo ou um Linux lá do tempo das cavernas, ele vai conseguir identificar, mas não vai coletar tanta informação, mas pelo menos você vai saber qual que é a origem e destino dele, tá? E qual que é o resultado do planejamento de assessment, né? Não precisa nem responder, né? Eu quero ter as informações para poder eu levar aquele ambiente para a nuvem, né? O que eu posso levar, se eu vou levar estagiado, ou qual o orçamento que eu vou ter para poder apresentar para a diretoria, um plano de migração, para eu desmobilizar o meu ambiente local, pagar menos energia, ter processos mais rápidos, até nível de RH, né, que a gente fala, né? Ter menos gente, né, trabalhando em cima daquilo na rede local, tudo isso, felizmente ou infelizmente, conta, né? Então, aí depende de cada cliente que a gente vai fazer isso. Aqui alguns critérios de definição, né? Já falei até um pouco antes, o que ele vai fazer, das camadas e tal, então vamos pular isso daqui. Óbvio, né? Na hora que você vai contratar, você vai ter que ter um profissional ou que atingir um nível de maturidade para poder fazer aquilo, ou a empresa, o canal que está te apoiando ali, ter maturidade para isso, ou o conjunto dos três aí, como eu já falei para vocês, né? Então, isso conta bastante. A máquina aqui, ó, os requisitos de planejamento, tem um pouco do que precisa dela aqui, né? Vocês vão ter essa apresentação e vocês vão olhar melhor. E algumas ferramentas aqui que eu já até adiantei, né? Ferramentas e métodos de migração. Eu comentei um pouco, né? Que você faz deploy, redeploy, lift and shift, banco de dados, né? E que tipo de técnica que você vai fazer. Eu mostrei, assim, eu usei bastante as ferramentas dos fabricantes mesmo, né? Eu vou voltar isso daqui para trás, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Vou começar primeiro com o Azure Migrate. Eu mostrei um pouquinho para vocês ali, mas eu vou voltar aqui. Eu mostrei para vocês o Azure Migrate, que é um ambiente aqui que
tá no ar, né? O Google também tem a ferramenta Migrate for Compute Engine, então ele se conecta aqui. Eu nem coloquei na apresentação porque não é tão simples de fazer isso daqui. Ele se conecta nesses ambientes VMware. É a mesma coisa que o Azure Migrate faz. Que o Azure Migrate faz, o Google Migrate for Compute Engine também faz. Ele se conecta com os ambientes locais, por exemplo, VMware, Hyper-V ou ambientes local. Ele é agentless, ele não tem agente. Ele se conecta com esse ambiente, faz um streaming, ele faz a cópia do dado aos poucos e leva para lá, ele faz um delta. A grosso modo, estou fazendo os apontamentos para vocês terem noção do que essas ferramentas fazem. A da RISC é só para assessment, né? Ele não faz migração. O Azure Migrate, ele faz os três, ele gera o relatório, faz o discover, faz a dependência, faz a interconexão e faz a migração, né? Ah, mas Fábio, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu, na apresentação, eu deixei um link para vocês verem os demos, né, desses ambientes aqui. E, assim, por último, eu ia mostrar para vocês aqui, que é o Azure Stack HCI, Azure Host dedicado e a AWS Host dedicado. Assim, o mercado, ele é doido, né? O pessoal faz a venda do que ele tem que fazer. Então, como a gente fala bastante de cloud, os players também de mercado, ele também se adaptaram aos clientes. Então, o cliente tem um ambiente e quer utilizar dedicado também, né? Eu não quero utilizar por consumo, eu não estou acostumado a pagar por consumo, né? Eu quero ter previsibilidade de pagamento do meu ambiente, né? Eu quero ter a gestão dele total. Então, os players de mercado, né? Eles também se adaptaram, né? Então, o Azure Stack HCI é um caso interessante aqui. Vai passar um pouquinho do tempo aqui, pessoal. O Azure Stack HCI, ele é um servidor com Azure e você pode utilizar ou dentro da tua casa ou num data center que você vai escolher com a interface do Azure. Então, por exemplo, se você tem alguma política que, por exemplo, de usar em 2 localidades, você pode utilizar, por exemplo, o teu ambiente no Azure, lá na plataforma do Azure, e utilizar com facilidade o Azure Stack dentro da tua rede, entendeu? Tem máquinas homologadas para Azure Stack, mas você também pode baixar, fazer um download, fazer a instalação num ambiente como laboratório, óbvio, né? Que ele não é feito para qualquer máquina, tem máquinas aqui. Vou até mostrar aqui para você. Tem um link com demo, eu vou deixar isso daqui para vocês, já está lá na apresentação. A Microsoft, além do Azure Stack, tem um host dedicado. Então, fica dentro do data center do Azure uma máquina física dedicada para você. Como também a AWS oferece ambiente de máquina dedicada também, tá? Então, eles se adaptaram no mercado para fazer esse tipo de trabalho. Então, ele se adaptou ao cliente. Tem todas as informações do Azure Stack HCI aqui, tá? Eu só coloquei aqui porque eu coloquei todas as informações, o demo, as informações de link, depois vocês podem assistir com mais calma, né? Dentro dessa apresentação.
Ele é compatível com vários players de mercado. Então, aqui, ó, no catálogo, já tem várias máquinas homologadas, não só os fabricantes aí de mercado, né? Dell, HP, Lenovo, mas vários. Esse link também está lá na apresentação, tá, gente? Você pode fazer o download do Azure Stack HCI e pegar o tutorial dele aí e fazer um laboratório para vocês entenderem como é que ele funciona, né? Mas, assim, é a interface do Azure para você utilizar dentro da tua casa. Tem os níveis de preço de como você vai usar ali, então tem todas as informações. Eu nem falei da parte de migration da AWS, mas no link que eu passei para vocês tem também as ferramentas. Tem treinamento da AWS para isso, tá, gente? Não saiam pagando para fazer curso aí. Pesquisem todos os links que eu vou passar aí para vocês. Se tiverem dúvidas, podem perguntar, tá? Eu sou bem solícito aí. Tem curso em português, tem curso em inglês, então vocês podem entrar lá no site do fabricante. Deixa eu ver mais, tem mais coisa aqui para mostrar para vocês. Eu acho que era mais isso daqui. E por último aqui, vamos lá. Opa. Vou voltar e aí a gente termina. Para transferência de dado também, falar, Fábio, eu não vou usar nada, eu não vou fazer nada, eu não vou pagar para fazer assessment. Eles também te dão opções para você transferir os dados direto, por exemplo, de máquinas virtuais e depois você fazer o deploy das máquinas lá. Você pode fazer um import-export de disco já aqui no Brasil, tanto a AWS como o Azure. Né? Um deles aqui é o Databox, que eu recentemente trabalhei aí em um dos projetos. Tem capacidade de 100 terabytes. A Microsoft leva isso daí na porta da tua casa, você faz a transferência do dado, assim, puro, a máquina virtual pura ou a máquina física que você vai transferir para lá. Eles espetam isso no data center e você começa a fazer os deploys lá. E tem o Store Simple Virtual Appliance, né, que é uma extensão aí de disco para você utilizar também. A AWS tem basicamente os mesmos serviços, só eu coloquei esse daqui só bonitinho para a gente dar um pouco de risada. Aqui no Brasil, nem sei se já usaram, que é uma carreta, eu não sei quantos petabytes, 100 petabytes de dados. Eu não vi projeto, ou talvez não tenha visto Snowmobile, né? O Snowmobile e o Snowcone já são conhecidos aí de mercado. Mesma coisa. Ele leva a storage para o teu ambiente, você faz a transferência dos dados e depois você faz o deploy de todo o teu ambiente lá já com dado em cloud, entendeu? E também Storage Gateway, que é outro serviço que é um extensor aí da rede local com a rede para a nuvem, né? Ou seja, assim, em resumo, o mundo hoje não é só cloud, não é só local, é híbrido, né? Funciona tudo aí. Aí a maneira como você vai fazer como você vai estudar, como você vai fazer isso daí para a nuvem. E por último aqui, analisar o que a empresa quer como estratégia, né? Eu já falei, backup, armazenamento, disaster recovery, ambiente, realizar o planejamento, criar os ambientes de rede antes, né? Conexões de VPN, redes e DNS, e também vamos pensar em segurança, né? Que é isolar os ambientes para manter as células seguras, né? Se eu tenho um ambiente local e vou transferir para a nuvem, eu tenho que ter um planejamento para isso também.
Aqui tem todos os links, tá, gente? Na apresentação. E quem quiser... depois, eu até coloquei aqui um QR Code, né? Mas também a gente vai disponibilizar aqui no blog, com o pessoal da Confloss. E vocês ficam... qualquer outra dúvida que vocês tiverem, vocês podem terem o meu contato aí nas redes sociais, vocês vão achar fácil aí, tá? É a mesma foto também. Eu espero que vocês tenham gostado. Espera aí. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. E estourou até o tempo um pouquinho aí, né? Não, sem problema. Se tiverem pergunta para fazer aí também, podem fazer. Eu sei que o tempo é curto, foi uma pincelada, mas estou disponível aí. Tranquilo. Se tiverem pergunta para fazer. Fábio, nós estamos com o nosso tempo realmente já detonado, mas assim, se o pessoal... Então, eu vou só interromper a gravação aqui, tá? Mas nós sempre deixamos bem claro, né?